Oi, amores, estou de volta para mais um vídeo passo a passo. Eu sou a Núbia Maia e sejam todos bem-vindos aqui ao canal. Hoje eu vou ensinar para vocês, gente, essa bolsinha urso para criança. Olha que gracinha, gente. Bem fácil de fazer, ela não é difícil. Aqui a gente usa a técnica do entrelaçado, tá? E ela faz super rápido. E aqui, ó, coloquei uma alça simples, né? Para poder a criançada usar aí. Olha que graça. Linda, né? Aqui, se você quiser colocar um fecho, né? Só você colocar o fecho aqui, costurar um fecho aqui ou colar. Mas depois eu vou ensinar um vídeo, gente. Eu vou fazer um vídeo explicando como colocar forro em bolsa e como colocar fecho, tá? O vídeo de hoje é só para ensinar essa bolsinha aqui, como fazer, né? A carinha do urso, para você fazer sua bolsa. Se você quiser fazer como chaveiro, você vai usar uma pérola menor. Aí você vai usar uma pérola menor, como essa daqui, ó. Essa daqui é a pérola 6, tá vendo? Ele fica menorzinho. E se quiser menor ainda, você vai usar a pérola 4 para ficar menor. E aí você pode fazer chaveiro, tá? Aqui eu usei a pérola 8. E se você quiser que a bolsa fique um pouco maior, você vai usar a pérola 10, tá? Então, quanto maior o número da pérola, maior a sua bolsa vai ficar, tá bom? Quanto menor, o urso vai ficar menorzinho, tá certo? Então, gente, vamos para o nosso passo a passo de hoje. E antes da gente aprender como faz, aproveita, já deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações, que é muito importante para o canal. O meu Instagram é Núbia Maia Bijux. Agora, vamos aprender como faz. Bom, e os materiais que iremos usar para o nosso vídeo de hoje serão pérolas número 8. Então, aqui eu vou usar nessas três cores, tá? Essa pérola branca, essa dourada, ou pode ser marrom, tá? A cor que você tiver. E vou usar essa cor grafite, ou pode ser preta também, tá? E vou usar o fio de nylon 0,60. Se você não tiver o 0,60, você pode usar o 0,50 também, tá? Então, ou 0,50 ou 0,60. E aí, você vai tirar 2 metros de fio, tá? Uns 2 metros de fio de nylon aqui. Então, que eu já tirei aqui. Então, eu vou chegar minhas pérolas aqui pra trás, tá? Só pra não ficar desfocando, tá bom? Aqui, ó. Então, aqui é as pérolas que eu vou usar, certo? E aí, eu juntei as duas pontas. Então, eu tenho aqui 2 metros de fio de nylon. Juntei as duas pontas e a gente vai fazer a técnica do entrelaçado, onde a gente junta 4 pérolas para fazer aquela florzinha de 4. Então, nós vamos começar colocando, ó, 4 pérolas. Eu vou trabalhar primeiro com essa cor branca, tá? É a cor que a gente vai mais usar. Então, eu vou colocar aqui, ó, 4 pérolas e entrelaço na quarta. Então, eu pulo 3 e na última que você colocar, você vai entrelaçar. Entrelaçar é passar, ó, uma ponta para cada lado, formando esse X dentro da pérola. Juntei as pontas e puxo, levando até o final, formando assim, ó, essa florzinha. Então, eu chamo florzinha de 4, tá vendo? E aí, nós vamos repetir esse passo mais uma vez. Só que agora, eu já tenho, aqui na base, ó, eu já tenho uma pérola, tá vendo? Aqui na base. Então, eu vou colocar uma miçanga, desculpa, uma pérola em cada fio. E coloco mais uma para entrelaçar. Entrelaço aqui, junto os fios e levo até o final. Você vai fazer isso aqui e vai puxar, porque eu quero que a minha peça fique bem durinha. Então, você tem que ir puxando, tá? Para ela não ficar mole, ela tem que ficar firme. Mais uma vez, nós vamos repetir o mesmo passo, colocando uma pérola em cada fio. E depois eu coloco mais uma e entrelaço, passando a ponta do fio para cada lado. Ó, entrelacei, ó, fiz o X aqui dentro
junto as duas pontas, puxo, levando até o final. Aqui no total, ó, a gente já fez 3 florzinhas, tá vendo? Conta pela ponta, ó, 1, 2, 3. A quarta florzinha a gente já vai fazer virando, tá? Então, aqui a gente tem 2 fios, ó, tá vendo? Um fio para cada lado. Então, você vai escolher um dos fios e vai colocar apenas em um fio só. Então, você vai colocar as 3 bolinhas que está faltando, né? Que a gente já tem uma na base, e vai entrelaçar. Então, coloco as 3 bolinhas num fio só, pulo 2 e entrelaço dentro da terceira. Eu venho com a outra ponta do fio e passo na bolinha. Seguro aqui e puxo. Entrelacei, ó. A gente chama de virada, porque o fio vira para a bolinha do lado, tá? Aí, aqui, nós vamos fazer. Temos 2 fios, tá vendo, ó? Um para cima e um para baixo. O fio que ficou para cima, nós vamos colocar 3 pérolas novamente, porque eu já tenho uma passando aqui, ó, tá vendo? Os fios passam em uma. Então, para fazer a florzinha, eu vou precisar de mais 3 pérolas. Coloco as 3 pérolas no fio que ficou para cima. E vou entrelaçar dentro da terceira pérola. Então, coloquei 3 e venho aqui com a ponta do outro fio e vou entrelaçar dentro da terceira pérola. Puxei aqui, ó, e juntei aqui e levei até o final. Observe que a gente virou, tá vendo o fio para fora do trançado, tá vendo? O trançado é para cá, porque a gente vai fazer uma florzinha a mais aqui, tá? Então, na fileira de cima, fica uma florzinha à frente e uma florzinha atrás, tá? Então, a gente vai crescer uma florzinha aqui e lá na outra ponta, outra florzinha. Então, a gente faz assim, e agora você vai escolher qualquer fio, tá? Pode ser qualquer um, e você vai colocar as 3 bolinhas que está faltando, né? Porque a gente já tem uma na base. Então, você pode fazer em qualquer fio. Coloca aqui as 3 pérolas novamente. E agora, o mesmo fio que você colocou as pérolas, ó, você vai passar nessa bolinha aqui onde tá saindo os fios. Tá vendo? Não é essa bolinha que sai os fios, você vai passar por dentro dele. Então, você vai entrelaçar dentro dele usando o mesmo fio onde você colocou as pérolas. Então, você passa aqui, ó. E puxo. Ó, você vai puxar e puxei, ó. Cresci, tá vendo? Ó, aumentei aqui uma florzinha a mais, certo? Agora, a gente vai passar os fios dentro dessas pérolas para trazer o fio para essa pérola aqui da ponta, tá? Então, a gente vai pegar e vai passar o fio um de cada lado para trazer para essa pérola da ponta. Então, vamos lá. Venho aqui, ó. O fio que está de um lado desse lado, passa na bolinha desse lado, ó. E na bolinha do meio. O outro fio vai passar na bolinha do lado, tá vendo, ó? Nessa bolinha do lado, vai fazer a mesma coisa aqui. E aí, aqui a gente só vai puxando. Puxa e segura. Ó, o outro fio vai passar na bolinha do lado. E na bolinha de cima também. Que é onde a gente vai entrelaçar, ó. Passou aqui, puxou. Olha só. Vai ficar desse jeito aqui, ó. Tá vendo? Então, trouxe pra cá. E agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai continuar o nosso trançado aqui. Então, você só vai puxando aqui, ajeitando, para que o nosso trabalho fique sempre firme, certo? Então, você vai puxando o fio, ó. Você tem que ir puxando para ele ficar durinho. Aqui deu uma folga, mas você vem aqui, ó, vai puxando.
Agora, ó, tá vendo que tem 2 fios novamente? Ó, 2 fios novamente. A gente abre o fio aqui, ó. Tá vendo? Ó, fica 2 fios. O fio que está pro lado do trançado, ó, esse que passa por cima do trançado, ele vai passar na bolinha da lateral. Ele vem aqui e passa na bolinha da lateral. Puxando sempre, ó. Puxo para ele ir ficando firme. No começo ele fica enrolando, é normal, tá? O outro fio, nós agora vamos colocar as bolinhas que estão faltando. Então, nós vamos colocar aqui, ó. Nós vamos colocar uma pérola dourada e agora uma pérola branca para entrelaçar. E aí, a gente entrelaça na pérola branca. Passa um fio para cada lado, junto as pontas e puxo, levando até o final. Novamente, ó, o fio que está pro lado do trançado, tá vendo? Ele passa por cima, vai passar na pérola do lado. Então, vem nessa pérola aqui do lado e passo dentro dela. O outro fio, nós vamos fazer a mesma sequência. Vamos colocar uma dourada e uma branca e vamos entrelaçar dentro da pérola branca. Junto as pontas, puxo e levo até o final. Então, aqui a gente tá começando a fazer a parte do focinho do nosso urso, ó, aqui. E aí, novamente, ó, o fio que está do lado do trançado, ó, que passa por cima, vai passar na pérola do lado. Então, venho com a ponta e passo aqui na pérola. Feito isso, ó, puxei bem. O fio que passou aqui, ó, tá vendo? O fio passou aqui. O outro fio, nós vamos colocar 2 pérolas brancas, que são as 2 que está faltando. E entrelaço dentro da segunda. Puxo para um lado e puxo para o outro lado. Puxei aqui e puxei. Agora, aqui a gente vai fazer uma florzinha a mais, para ficar igual desse lado. Tá vendo que uma veio, uma a mais aqui, desse lado vai crescer uma. Então, você vai pegar, ó, tem 2 fios, tá vendo, ó? 2 fios. Eu vou pegar esse primeiro fio, ó, que fica pro lado do trançado, e vou colocar agora, ó, como eu só tenho uma bolinha na base, eu vou colocar 3 pérolas. Então, aqui eu coloco as 3 pérolas brancas e entrelaço dentro da terceira pérola. Venho com a outra ponta do fio e passo aqui por dentro para entrelaçar. Juntei as pontas e puxo aqui. Olha só. Cresci uma florzinha desse lado também, tá vendo? Então, cresci uma desse lado e uma desse lado. Na próxima fileira, a gente vai fazer do mesmo jeito. A gente vai crescer uma desse lado e outra desse lado. Mas primeiro, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa, tá vendo que tem 2 fios novamente, ó? Aí, quando você vira aqui, ó, que virou, ficou um fio para cima e um fio para baixo, tá vendo? Um fio para cima e outro para baixo. Ah, Nubia, mas aí eu vou sentir dificuldade. O que eu vou fazer? Eu posso virar. É a mesma coisa, tá vendo? Ó, ficou um para cima, um para baixo. É a mesma coisa. Então, se você virar o seu trabalho, aí você vai fazer como? Você vai pegar o fio que está para cima, ó. Tá vendo? Você pega o fio que ficou para cima e vai colocar o número de bolinhas que está faltando. Então, preciso só de 3. Então, eu vou colocar aqui, ó, 3 pérolas. E entrelaço dentro da terceira. Juntei as pontas aqui e puxo novamente, ó. Puxei, tá vendo? O nosso fio virou pra cá, ó, tá vendo? Que nós vamos crescer aqui, ó, uma florzinha. Então, a gente vai fazer uma florzinha a mais.
Quando chega nessa parte aqui, você pode colocar em qualquer um dos fios. Então, você escolhe o fio que você preferir aqui, tá? Não precisa nem ser um ou dois. Você escolhe o fio que você preferir e aí você vai fazer. Então, pegou qualquer um dos fios e vai colocar 3 bolinhas novamente. E vai entrelaçar dentro da terceira. E passa uma ponta de fio para cada lado, ou desculpa. Quando chega nessa parte aqui, ó, coloquei 3 bolinhas, então você escolhe o fio, tá? Ó, coloquei as 3 bolinhas. E o fio que eu coloquei a bolinha, eu vou passar ele dentro dessa bolinha aqui para entrelaçar aqui dentro. Então, eu passei o fio aqui, coloquei as bolinhas, o mesmo fio onde eu coloco as bolinhas, eu passo aqui dentro. Levando a ponta do fio para a direção da linha das bolinhas, aonde tá as bolinhas, ó. Passei aqui o fio, ó, e puxo. Então, entrelacei com o mesmo fio, tá vendo? Cresci uma bolinha a mais aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou trazer os fios para essa bolinha aqui da ponta. Então, em cada lado, ó, um fio que tá de um lado passa nessa bolinha, o fio do outro lado passa nessa outra bolinha. E aí, eu vou trazer para essa bolinha aqui da ponta. Então, olha só, o fio que tá deste lado passa nessa bolinha aqui da lateral. O outro fio passa na outra bolinha da lateral. É a mesma coisa que a gente fez na fileira anterior. E agora, os 2 fios vai passar ó, dentro dessa bolinha aqui da ponta, ó. É essa bolinha. Os 2 fios passam aqui dentro. Um para cada lado. O que está do lado direito passa para o esquerdo, o que está do lado esquerdo passa para o direito, ó. Então, a gente vem, passa o fio, o outro fio, passa para o outro lado. E puxando. Ó, puxando sempre, tá vendo? Fiz aqui, ó, cresci uma bolinha, certo? Aqui. Agora, nós temos 2 fios novamente. Ó, 2 fios novamente. Então, ó, o fio que passa por cima do trançado vai passar na bolinha da lateral. Puxo. Olha só. O outro fio eu vou colocar 2 bolinhas que está faltando. Então, no outro fio a gente coloca 2 bolinhas. Porque para formar a florzinha de 4, eu preciso de 4 bolinhas. Como eu já tenho 2 na base, então vou precisar só de 2. Então, aqui eu vou colocar, ó, uma branca e uma dourada. E vou entrelaçar dentro da dourada. Passando uma ponta para cada lado. Juntei as pontas e puxo, olha só. Agora, eu vou passar novamente, ó, o fio que está por cima do trançado, ó, ele vai passar na bolinha da lateral. O outro fio, eu vou colocar das 2 bolinhas que está faltando. Então, agora eu vou colocar no outro fio, aí no outro fio eu coloco uma dourada e uma preta. E entrelaço dentro da preta. Junto as pontas e levo até o final. Novamente, ó, o fio que passa por cima do trançado vai passar na bolinha da lateral. O outro fio, eu vou colocar as bolinhas que está faltando, né? Então, eu vou colocar agora, ó, 2 douradas. E entrelaço dentro da segunda. Passando uma ponta para cada lado e puxando, levando até o final novamente. Então, a gente tá fazendo o focinho do nosso urso. Agora, que a gente vai usar só as brancas. Então, o fio que está por cima do trançado passa na bolinha da lateral. O outro fio, nós vamos colocar as 2 bolinhas brancas e entrelaça dentro da segunda. Passando uma ponta para cada lado. Puxo, levo até o final. Ó, puxei. Novamente,
O fio que está por cima do trançado vai passar na bolinha da lateral. No outro fio, nós vamos colocar as duas bolinhas que está faltando na cor branca e vamos entrelaçar. E entrelaço dentro da segunda. Agora, aqui nós vamos fazer novamente aquele passo, ó, nós vamos aumentar uma florzinha desse lado. Então, a gente tem 2 fios, tá vendo? O fio que fica pro lado do trançado, ó, tá vendo? O fio que passa pro lado do trançado é o que a gente vai colocar as bolinhas. Então, tá faltando 3 bolinhas, porque eu já tenho uma na base. Então, eu coloco aqui as 3 bolinhas e vou entrelaçar dentro da terceira bolinha. Agora, vou virar. Vou puxar bem, ó, viro e puxo bem o meu fio. Ó, tá vendo? Ele já vai começando a pegar forma, certo? Agora aqui, a gente vai fazer a virada. Não vamos mais acrescentar uma florzinha a mais, não. Então, a gente tem 2 fios, tá vendo? Um para cima e o para baixo. Esse fio que está para baixo, nós vamos colocar as 3 bolinhas que tá faltando. Então, aqui nós vamos colocar as 3 bolinhas brancas. E entrelaço dentro da terceira. Venho aqui, puxo e fiz a florzinha. Novamente, ó, o fio que passa por cima do trançado, ó, tá vendo? Do lado que fica para cima do trançado, ó, vendo? Ele passa em cima, nós vamos passar na bolinha da lateral. Passou, puxei. E vamos colocar no outro fio, ó, que tá faltando, ó, tá vendo? Já tenho 2 bolinhas aqui, preciso de mais 2. No outro fio, nós vamos colocar 2 bolinhas. E vou entrelaçar dentro da segunda. Novamente, ó, o fio que passa por cima do trançado vai passar na bolinha da lateral. No outro fio, tá? Nós vamos agora colocar aqui, ó. A gente já fez 2 florzinhas brancas, né? Agora, a gente vai colocar uma preta e uma branca no outro fio. E entrelaço na pérola branca. Agora, aqui a gente tá fazendo o olhinho dele, ó. Novamente, ó, o fio que passa por cima do trançado vai passar na bolinha da lateral. Então, vou passar aqui, ó, nessa bolinha dourada. No outro fio, eu vou colocar 2 bolinhas brancas e entrelaço dentro da segunda. Novamente, o fio que passa por cima do trançado vai passar na bolinha da lateral. Então, vou passar aqui nessa outra dourada. No outro fio, eu coloco 2 bolinhas brancas e entrelaço dentro da segunda. Agora, a gente vai fazer o outro olhinho, ó. O fio que passa por cima do trançado vai passar na bolinha da lateral. O outro fio, nós vamos colocar uma pérola preta e uma pérola branca. Entrelaço na pérola branca. Puxo, levando até o final. Agora, a gente vai fazer, nós vamos fazer as 2 florzinhas que tá faltando toda branca. Então, ó, o fio que passa por cima do trançado, passa na bolinha da lateral. No outro fio, vou colocar 2 brancas e entrelaço dentro da segunda. Novamente, ó, o fio que passa por cima do trançado, passa na bolinha da lateral. Chegamos aqui na última, ó, tá vendo? Temos 2 fios novamente, ó. Chegou na última, nós vamos fazer aqui, ó, tá vendo? Ó, fica 2 fios. Fica esse que a gente põe as bolinhas da lateral e fica esse outro aqui pra cima, ó. Então, nesse que ficou para cima, que é o fio que passou na bolinha da lateral, então, você vai pegar o mesmo fio. Ele passou na bolinha da lateral, você vai colocar as 2 pérolas que está faltando.
que a gente vai subir para outra fileira. E entrelaça dentro da segunda pérola, ó, puxando e levando até o final. Puxei aqui, entrelacei, certo? Vou virar. A próxima fileira vai ser toda com bolinhas brancas, todas elas. Então, a gente tá com 2 fios novamente, ó. 2 fios, um para cima e um para baixo. Esse que está para baixo, nós vamos colocar 3 bolinhas, porque tá vendo, ó, o fio aqui passa dentro de uma bolinha. Então, agora eu preciso de 3 pérolas e entrelaço dentro da terceira. Pronto, entrelacei. Agora, essa fileira você vai fazer ela todinha só colocando as pérolas brancas. Então, você vai pegar o fio que passa por cima do trançado, vai passar na bolinha da lateral. O outro fio, vamos colocar 2 pérolas, porque a gente já tem 2 na base. Tá vendo? A gente já tem 2 aqui, então a gente só precisa de mais 2 para entrelaçar. Coloco 2, entrelaço na segunda pérola. E aí, eu vou puxar os fios e levar a pérola até no final. Olha só. Sempre puxando bem, ó. E aí, você vai repetir esse passo, gente. Esse passo aqui é todo na pérola branca, tá? Então, você vai repetir. Então, você vai pegar o fio que passa por cima do trançado, ó, passou por cima do trançado, vai passar nessas bolinhas aqui da lateral. E no outro fio, você coloca as 2 pérolas que tá faltando e entrelaça. Passa o fio na lateral e na outro fio, coloca as pérolas, tá? Então, aqui você vai repetir esse passo até chegar aqui na ponta. Pronto, gente, olha só, fiz toda a fileira branca, ó, tá vendo? Cheguei aqui na última. Tá vendo? A gente tá com 2 fios novamente, ó, então, um fio para baixo e esse que ficou para cima, que é o fio que passou na bolinha da lateral. Então, eu peguei o fio, passei na bolinha da lateral e no mesmo fio eu vou colocar as 2 pérolas que está faltando e entrelaço dentro da segunda. E entrelacei. Viro aqui, ó, virei. E agora, nós temos um fio para baixo e um fio para cima. O fio que ficou para cima, que agora a gente vai crescer uma florzinha para cá, tá? Então, a gente vai crescer uma florzinha. Então, a gente vai fazer aquele mesmo passo que a gente fez aqui para aumentar uma florzinha. Então, esse fio que está para cima, eu vou colocar 3 bolinhas. Aí, nós vamos colocar uma pérola branca e 2 douradas. Que agora a gente vai fazer a parte da orelhinha. E entrelaço na segunda dourada. Venho com outro fio e passo aqui entrelaçando, ó, pro fio virar, certo? Aí, o fio virou aqui. E agora, aqui a gente vai crescer, ó, uma florzinha aqui. Então, para crescer essa florzinha, você pode usar qualquer um dos fios, tá? Então, você usa qualquer um dos 2 fios que você tá fazendo. E aí, você vai colocar as 3 bolinhas que está faltando. Então, eu vou colocar uma dourada e 2 brancas. E o mesmo fio vai passar dentro dessa bolinha aonde sai a linha, tá vendo? Nessa bolinha dourada. Então, o mesmo fio que eu coloquei as bolinhas, eu vou passar dentro da miçanga, ou dentro da pérola, aqui, ó. E puxo. E agora, a gente vai pegar, levar os 2 fios, né? As 2 pontas para essa pérola aqui da ponta. Então, eu vou passar um fio de um lado, um fio do outro lado e depois dentro dessa pérola aqui da ponta. Então, o fio que está deste lado passa na bolinha aqui da lateral. O outro fio passa na outra bolinha da lateral. Passei aqui, ó, e puxo. E agora, os 2 fios vai passar na bolinha do meio, ó, nessa bolinha aqui para entrelaçar. Então, eu passo um fio para um lado e o outro fio para o outro lado. Feito isso daqui, agora a gente vai pegar esse fio que passa por cima do trançado e vai passar na bolinha da lateral.
Vai continuar o mesmo passo que a gente tá fazendo. No outro fio, nós vamos acrescentar as duas bolinhas agora que tá faltando, ó. Tá vendo? Tem duas na base. E agora a gente vai fazer agora tudo branca. Coloco até chegar do outro lado aqui. Coloco duas e entrelaço. Novamente, ó, o fio que passa por cima do trançado, passa na bolinha da lateral. No outro fio, eu vou colocar duas bolinhas. Entrelaço na segunda. E você vai repetir esse passo aqui, ó, até chegar aqui, ó, tá? Na última. Vai repetir o passo até chegar aqui na última. Pronto, gente, olha só, cheguei aqui na última. Então, aqui eu fui repetindo o passo, tá vendo? Ó? O fio que passa por cima do trançado é o fio que passa na lateral e no outro fio eu vou colocando duas bolinhas que tá faltando. Cheguei aqui na última, nós vamos fazer essa ponta aqui, ó. Então, o fio que passa por cima do trançado vai passar na bolinha da lateral, certo? O outro fio aqui, nós vamos colocar as duas bolinhas que tá faltando. Então, nós vamos colocar as duas douradas, ó, que é essa aqui, ó. Tá vendo? Essa daqui. Coloca as duas douradas e entrelaço dentro da segunda. Agora, aqui a gente vai fazer uma florzinha a mais, que é essa florzinha que a gente fez desse lado, tá vendo? A gente fez uma a mais desse lado, a gente vai fazer uma a mais desse lado de cá. Então, a gente tem dois fios, ó. Então, esse fio que fica pro lado do trançado é o fio que a gente vai colocar as bolinhas. Então, aqui eu vou colocar, desse lado aqui, ó, vou colocar duas brancas e uma dourada. Tá vendo? Eu tenho uma só aqui, ó, o fio passa dentro de uma, então eu vou precisar de três. Então, eu coloco duas brancas e uma dourada. E entrelaço na dourada. Então, a gente já fez esse lado e fez igual o outro lado, certo? Vou virar. Agora, aqui a gente só vai finalizar a orelhinha desse lado e depois a orelhinha desse outro lado, certo? Então, o que eu vou fazer aqui agora? Ó, temos dois fios. O fio que está para baixo, esse que está para baixo, eu vou acrescentar as três bolinhas que tá faltando, porque eu já tenho uma na base. Então, eu vou colocar duas bolinhas brancas e uma dourada. Venho aqui e entrelaço dentro da dourada. O fio que passa por cima do trançado vai passar na bolinha da lateral. No outro fio, nós vamos colocar as duas bolinhas que tá faltando, então a gente vai colocar duas brancas e entrelaço na segunda. Agora, o fio que passa, ó, por cima do trançado, vai passar na bolinha da lateral. E agora aqui a gente vai finalizar essa orelhinha. Então, o outro fio, eu vou colocar as duas bolinhas que está faltando. E vou amarrar aqui. Botei as bolinhas e amarro. Olha só. E vou fazer aqui, gente, uns dois nozinhos bem firmes. Puxo bem, tá? Se você quiser, você pode colocar um pouquinho da cola, tá? Essa aqui é a cola legítima, em cima do nozinho. Então, você vem com essa cola, tá? E passa, ó, tá vendo? Ela é branquinha, depois ela fica transparente. Você vai passar aqui, ó, dentro desse nozinho aqui, ó. Passa em cima do nozinho, tá vendo? Vai pegar a ponta aqui do fio, vai passar dentro dessa bolinha. E vai jogar o nozinho pra dentro da pérola. Ó, puxei, ele vai ficar aqui dentro, essa cola vai secar e vai ficar transparente. Joguei o nozinho aqui pra dentro, agora eu só vou embutir os fios pra não cortar muito em cima do nó, certo? Aqui, eu venho aqui e vou passando os fios, é só passando por dentro das pérolas, ó. E vai descendo, você vai fazer isso com as duas pontas de fio. Faz de um lado, ó, você vai só dobrando aqui e vai passando.
Fiz isso com uma ponta, corta a sobra. E faço isso com a outra ponta também. Pronto, embuti as pontas. Agora, tudo que eu fiz desse lado, eu vou fazer desse outro lado para fazer a outra orelhinha, certo? Então, nós vamos pegar um pedaço de fio, aqui é um pedaço de fio pequeno, tá? Que é só pra gente terminar essa orelhinha, então não precisa ser um fio grande. Pego um fio, ó, pequeno. Vou passar nessa primeira bolinha aqui, ó, tá? Nessa primeira bolinha, que é a dourada. E nós vamos colocar aqui o que tá do mesmo jeito que a gente fez desse lado. Então, ó, no fio, nesse outro fio aqui, ó, eu vou colocar 2 bolinhas brancas e entrelaço na dourada. Então, coloquei 2 brancas e uma dourada. Junto as pontas e levo até o final. Novamente, ó, o fio que passa por cima do trançado vai passar na bolinha da lateral. O outro fio, 2 bolinhas e entrelaço na segunda. E vamos fazer a próxima florzinha para ficar igual essa orelhinha, tá vendo? Então, o fio que está por cima do trançado passa na bolinha da lateral. O outro fio, coloco 2 bolinhas. E vou amarrar. Igual eu fiz do outro lado, eu vou fazer desse lado aqui, ó. Amarro, faço 2 nozinhos bem firmes, bem apertados. Fiz o nozinho, vou colocar a cola em cima do nozinho e vou fazer do mesmo jeito. Coloco a cola, jogo o nozinho pra dentro da pérola, ó. Passo aqui. Ó, é só puxar. Joguei o nozinho para dentro da pérola, ó, e vou embutir os fios. Então, eu vou passar a ponta dos fios aqui por dentro das nossas bolinhas e corto o excesso, igual eu fiz do outro lado. Pronto, gente, olha só. Então, a nossa primeira parte da bolsa está pronta. E aí, você vai repetir esse passo todinho aqui para fazer a outra parte, tá? Agora, a gente vai fazer o fechamento dela. Então, fez as suas 2 partes, né? Agora, para fechar é super simples. Nós só vamos usar a pérola branca para fechar aqui toda a lateral da nossa pérola, da nossa bolsa, certo? Vamos se dizer que você, né, quer fazer uma bolsa maior. Ah, Nubia, eu quero fazer uma bolsa maior. É só você aumentar o número da pérola. Então, você vai usar a pérola 10, né? Porque a pérola 10, ela é um pouco maior do que essa, então a bolsa vai ficar um pouco maior, tá? Porque essa daqui é a pérola 8, ó. Tá vendo? Essa é a 10, ó o tamanho dela. Então, aí, se você usar a 10, vou colocar mais próximo, ó. Tá vendo? Se você usar a 10, a bolsa vai ficar um pouquinho maior, certo? Ah, Nubia, mas eu quero fazer ela menorzinha, eu queria fazer chaveiro. Aí, você pode fazer, ó, igual essa daqui que eu tô fazendo, ó. Essa daqui, ela tá ficando bem menor, tá vendo? Essa daqui é a pérola número 6, para fazer o chaveiro, né? Que agora eu vou fazer a outra parte e fazer o fechamento. E se você quiser menor ainda, você pode usar a pérola número 4. Que aí vai ficar menorzinho, vai ficar um chaveiro bem pequeno. E aí eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, a pérola número 4. Tá vendo? Ela é bem pequenininha. E aí fica um chaveiro pequeno. Olha só, essa daqui é a pérola número 4. Tá vendo? Então, essa é a 6, essa é a 4. Então, se você fizer nessa daqui, ela vai ficar menorzinha. E dá até para fazer um brinco. Se você quiser fazer um brinco de ursinho, você pode usar a pérola número 4 e fazer. Eu vou produzir um aqui e depois eu mostro para vocês como é que ficou, tá bom? Então, vamos lá. Agora, a gente vai fazer o fechamento. Para fazer o fechamento, você vai tirar aí mais ou menos, gente, eu vou tirar uns 2 metros de fio, porque eu gosto de trabalhar com fio grande, tá? Eu não gosto de trabalhar com fio muito pequeno, não.
mas eu acho que não vai usar os 2 metros todo não, tá? A gente não usa os 2 metros todo para fazer o fechamento, não. Acho que vai 1,5 m, 1,60 m, por aí. Mas aqui eu tô tirando 2 metros de fio, tá? Porque eu gosto de trabalhar com fio já, para não ter emenda. Tirei 2 metros de fio, vou juntar as duas pontas. Então, eu vou colocar aqui, ó, uma em cima da outra, né? Porque a gente vai juntar aqui primeiro, ó. A gente vai fazer essa parte aqui primeiro. Então, eu vou juntar essa primeira parte da orelhinha, né? Então, a gente vai fazer a primeira florzinha aqui, ó, tá? Então, pra gente poder fazer essa primeira florzinha aqui, a gente fecha essa primeira parte da nossa florzinha. Então, eu vou pegar essas duas primeiras pérolas, tá vendo? Tem uma, duas, três de cada lado, ó. Uma, duas, três. Então, é só dentro dessas duas aqui. Então, eu vou pegar essa primeira e essa primeira desse lado. Então, eu vou passar a ponta de um fio, ó. Vou passar a ponta de um fio desse lado. No outro fio, eu coloco uma pérola. E passo aqui na bolinha da lateral. Tá vendo? Eu peguei as duas primeiras aqui. Vou juntar as duas pontas para deixar os dois fios, tá? Do mesmo tamanho, tá vendo? E vou fechar aqui, ó. Tá vendo? Juntei. Agora eu vou colocar uma pérola e vou entrelaçar. Entrelaço aqui, ó, junto as duas pontas novamente e puxo, levando até o final, tá vendo? Então, fechei a primeira parte da orelhinha. Agora, esses fios aqui, ó, um vai passar de cada lado. Então, eu vou descer um fio nessa pérola do lado e o outro fio nessa pérola aqui do outro lado. Então, agora a gente vai ter que dobrar, tá vendo? A gente vai dobrar aqui, ó. Então, a gente tem essas duas pérolas da ponta. Ó, tem essa e essa outra, tá vendo? Essas duas da lateral. Então, um fio passa de um lado e o outro fio passa do outro lado. Passei aqui. Vou juntar minhas pontas pra deixar o fio do mesmo tamanho. Puxo aqui e assim, tá vendo? Juntei aqui, agora eu vou colocar uma pérola e entrelaço. Passei aqui, botei uma pérola e entrelaço, ó. E ele vai começar a juntar, tá vendo? Ó, vai começar a juntar. E novamente, duas pérolas aqui da ponta, ó. Um fio passa de um lado e o outro fio passa do outro lado. Passei, coloco uma pérola e vou entrelaçar. O fechamento aqui não tem segredo, viu, gente? É super fácil, tá vendo? Só vai passando os fios, coloco uma pérola e entrelaço. Do mesmo jeito, agora a gente vai descer nessas da lateral, tá vendo? Então, todas essas pérolas da lateral, ó, todas elas, você vai passar o fio dentro dessas pérolas, todas elas da lateral, para poder fazer o fechamento. Então, um fio vai de um lado e o outro fio vai do outro lado, certo? Olha só, um fio passa de um lado, o outro fio passa do outro lado, na outra pérola. Passei as duas pontas, puxei, coloco uma pérola e entrelaço. Entrelacei, ó. Novamente, ó, tá vendo essas duas pérolas aqui, ó, da ponta. O fio passa em uma e o outro fio passa na outra. Coloco uma pérola e entrelaço. Então, aqui, gente, é sempre o mesmo passo, sempre. Ó, entrelacei, puxei, levei até o final novamente, ó. Tá vendo, ó? Ela vai fechando, ó. Certo? Aí, novamente, ó, tá vendo? Vai pegar as da lateral. Então, um fio passa de um lado, outro fio do outro lado. Põe uma pérola e entrelaço.
desço na próxima. Ponho uma pérola e entrelaço, desço na próxima, coloco uma pérola e entrelaço, desço na próxima. Então, cada pérola dessa aqui do lado, você vai descer o fio, coloca mais uma e entrelaça. Então, você vai fazer esse fechamento nela todinha, até chegar aqui do outro lado, até fazer a outra pontinha aqui desse lado, tá? Então, aqui é só repetir o passo. Pronto, gente, olha só. Então, fechei, ó, toda a lateral, tá vendo? Então, cada bolinha da lateral, você vai passar o fio de um lado e do outro e entrelaça com mais uma, fazendo em toda a lateral. Cheguei aqui em cima, eu vou fazer essa primeira, aqui, ó, tá vendo? Essa primeira pontinha igual eu fiz aqui no começo, pra gente finalizar. Então, chegando aqui, eu vou colocar uma bolinha que tá faltando e vou amarrar. Então, dos 2 metros que eu pedi pra vocês tirarem aí pra fazer o fechamento, eu usei aqui uns 2 metros, eu usei aqui 1,30 m mais ou menos, tá? Então, não foi os 2 metros. Então, se vocês tirar 1,5 m, vocês conseguem fechar toda a lateral, tá? 1,5 m, tá bom? Não precisa ser os 2 metros. Então, aqui sobrou fio. E esse fio que sobrou, gente, dá pra usar pra fazer outras coisas aqui. Então, eu nunca jogo, quando o fio sobra grande assim, eu não jogo fora não, que dá pra aproveitar pra fazer acabamento ou outras coisas. Certo? Ó, apertei. Tá vendo aqui? Agora, a gente vai embutir, né, o nosso nozinho. Você vai colocar a cola em cima do nozinho. Ó, passa a cola aqui ó, em cima do nozinho, como eu já ensinei. Não tem problema se manchar, se cair na peça, na pérola, porque essa cola, ela fica transparente quando seca, tá? Então, não vai dar problema aí pra vocês depois na sua peça. Então, passei um pouquinho da cola, ó, joguei o nó aqui pra dentro da bolinha e vou embutir o fio. E aí, agora, a gente só vai fazer a alça, tá? Então, aqui é super simples, ó. Então, venho aqui e vou passar por dentro dessas bolinhas. E vou fazer isso com as 2 pontas de fio. Então, eu vou descer com o fio e depois eu pego a outra ponta do fio e vou fazer a mesma coisa. Eu vou descer por dentro das bolinhas e corto o excesso. Pronto, eu passei todos os fios, venho aqui e corto o excesso. Pronto, então sobrou um pouquinho fio aqui, mas esse fio dá pra guardar pra fazer acabamento. Então, dos 2 metros que eu pedi pra vocês tirar, como eu falei, se vocês tirar aí 1,30 m, tá? Você consegue fechar toda a sua bolsinha. E olha só, já tá quase pronta. Agora é só fazer a alça. A alça a gente vai fazer uma alça simples mesmo, né? No caso aqui, eu vou fazer uma alça de quase 1 metro, não vai ser 1 metro total não, tá? Vai ser um pouco menos de 1 metro. Então, eu tirei aqui 2 metros de linha, tá? Como eu tô fazendo pra criança, então, eu não, com 2 metros de fio dá pra mim fazer a alça. Então, aí você mede o tamanho da bolsa, que deve ficar o tamanho da sua alça, tá? Aqui eu tô dando um exemplo, tá? Pra o tamanho que eu vou fazer, como eu tô fazendo com uma criança de 2 anos, de 3 anos, então, 2 metros de fios eu consigo fazer a alça aqui. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou, passei aqui, ó, tá vendo? Eu passei o fio nessa primeira, tá vendo essa florzinha? Eu passo nessa bolinha aqui, ó, tá? Eu pulo a primeira, venho pra segunda. Passei aqui o fio, junto às pontas. Vou colocar uma bolinha branca em cada fio, junto às pontas, e coloco uma dourada. Ó, levo até o final aqui, ó, tá? E aí, vai ficar assim. E agora, você só vai encher o fio de miçanga, de pérolas. Então, você vai encher o fio aqui. O meu fio, eu vou encher aqui, pelo que eu já fiz a medida, vai dar mais ou menos, gente, mais ou menos 100 a 120 pérolas, tá? Mas eu vou preencher o meu fio, fazer a medida aqui
e volto para falar para vocês quantas pérolas realmente coube aqui no fio, tá? Quantas pérolas vai ficar aqui para minha alça, tá vendo? Então, você só vai preencher, tá vendo? Vai enchendo o fio, vai encher todo o seu fio de pérolas, tá bom? Então, aqui eu só vou encher e volto para mostrar para vocês. Bom, gente, então, olha só, terminei aqui de preencher todo o meu fio, certo? Finalizo aqui, ó, coloco no final, que eu coloquei aqui mais ou menos, deu mais ou menos 120 pérolas, todo o meu fio aqui, tá? Deu mais ou menos isso, 120 pérolas. Finalizo com a pérola dourada, ó, dos dois fios junto, igual eu fiz aqui no começo. E depois eu coloco uma pérola em cada fio, ó. Então, aqui, ó, depois eu coloco uma pérola em cada fio, certo? Finalizei com a dourada e coloco uma pérola em cada fio. A medida da minha alça ficou de 87 centímetros, tá? 86, 87 centímetros, a minha alça aqui. Aí, eu venho aqui, ó, e vou passar a ponta no fio dessa pérola aqui, ó. Tá vendo? Pulo a primeira, venho pra segunda. Passei aqui, ó, e vou agora amarrar. Vou puxar o fio, sem puxar demais, gente, para ele não ficar enrugado, certo? E agora a gente vem aqui, ó, e amarra, ó. Vem aqui, vou amarrar. Tá vendo? Ele vai ficar aqui no começo, ó, duas pérolas e uma dourada. E aqui, ó, duas pérolas e uma dourada. E aqui eu venho amarrar. Vou fazer um nozinho, vou passar a cola e embutir os fios. Pronto, ó, terminei de passar os fios, ó, corto o excesso. E olha só, gente, a nossa bolsinha está pronta, olha só. Esse é o resultado final, ó, da nossa bolsinha urso. Olha que gracinha. Agora, se você quiser fazer ela maior, você aumenta o número da pérola, né? Como eu falei, você pode usar a pérola 10, a pérola 12, que ela vai ficar uma bolsa maior do que essa daqui, certo? E se você quiser fazer menorzinha para chaveiro, é só diminuir o tamanho da pérola. E aí, você vai fazer do mesmo jeito, com a pérola menorzinha, né? Para fazer o chaveiro. E para fazer o chaveiro, você vai fazer o fechamento igual essa, só que você vai fazer o fechamento aqui também. Não vai deixar essa abertura como a gente deixa aqui na bolsa, tá? Então, você vai fazer todo o fechamento e depois você vai colocar a cordinha, né, para chaveiro. A correntinha para chaveiro. Então, meus amores, fico por aqui. Esse é o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado de aprender mais um passo a passo aqui comigo. Que eu preparei aqui para vocês. O link das minhas redes sociais, todos vão ficar aqui embaixo na descrição do vídeo, se caso vocês quiserem me acompanhar por lá. O meu Instagram é Núbia Maia Bijux. E aproveita para se inscrever aqui no canal, se você ainda não é inscrito, tá? Então, você deixa seu like, se inscreva e ativa o sino das notificações, que é muito importante aqui, tá? Para o nosso canal, para que o YouTube entenda que o vídeo é relevante, indique para mais pessoas, e aí eu possa trazer mais conteúdo como esse aqui para vocês. Então, fico por aqui, beijo para vocês, até o próximo vídeo, tchau!